Shalom, Shalom Leculan, Shalom Sadiquim, a paz para todos, a paz para os justos, os santos que estão nos ouvindo agora através da mídia, certo? Social, ok? Estamos aptos aqui agora, propício para uma gravação, certo? Uma gravação através aqui do meu celular. Não sei se vai ficar bem focado, certo? Tô doido para que saia aquela estrela, aquele Mago Davi ali, aquela bandeira ali, ó, Israel lá atrás no fundo. Pois é, eu quero já convidar vocês, certo, que se importa em receber semanalmente ou de mês em mês um vídeo aí que eu vou estar enviando pelo meu canal. Eu tenho um canal, certo, no YouTube chamado canal Keter. Keter é a palavra hebraica, significa coroa. Coroa, a coroa da justiça, coroa da glória, aleluia. Pois é, Keter, canal Keter. Se você se interessa em receber instruções importantíssimas, fundamentais acerca da Torá, da Tanar, da Talmud, certo? Coisas que você talvez nunca ouviu, dificilmente você ouve, certo? E verbalmente expressada, transmitida, você vai ouvir com certeza através do canal Keter, certo? Sem delongas nenhuma, nós vamos aqui agora fazer uma rápida reflexão acerca da Torá. Vamos falar da Torá, certo? Vamos falar da Torá, vamos entender o que significa Torá, ok? Vamos entender o que significa Torá, para que nós tenhamos uma compreensão tridimensional acerca do que de fato é a Torá, ok? O que de fato é a Torá. Vamos entendermos esses fatos, estas questões agorinha mesmo, certo? Primeira coisa, o que significa a palavra Torá? A palavra Torá, ela é a mesma, ela é equivalente à palavra grega nomos, deuteronomos, nômio, por exemplo, significa deutero em grego, quer dizer segunda, nomos quer dizer lei, segunda lei, ok? Mas nomos, apenas essa partícula, nomos, do grego significa lei, ok? Mas no hebraico não é nomos, no hebraico a expressão é Torá. Os judeus, os rabinos, os mestres, os grandes sábios de Israel, eles costumam chamar Torá, certo? Torá, as escrituras é denominada de Torá pelos rabinos. Todo o volume das escrituras, todo o Antigo Testamento, principalmente, porque o Novo Testamento eles rejeitam, certo? Pelo menos os judeus ortodoxos, os ultra-ortodoxos, eles rejeitam como sendo não inspirado, não canônico, certo? Mas isso é algo que nós vamos discutir em outro vídeo, ok? Mas veja bem, Torá, o que é Torá? Vamos primeiramente saber a definição. A palavra Torá do hebraico, ela tem uma raiz, certo? Ela tem um shoresh, uma raiz que indica perfeitamente a palavra instruir, instrução, certo? Então a palavra Torá significa instrução. E logo nós entendemos, logo nós compreendemos que lei em hebraico, Torá, não significa simplesmente regra, norma reguladora, regra, certo? Legisladora, uma regra instituidora, uma regra que rege, que não significa somente isso, não é somente isso. Temos que entender, nós temos um pensamento, um conceito, uma ideia. Nós temos geralmente
uma alusão à palavra lei, certo? Nós temos um mal entendido de lei. Geralmente se pensa que lei é algo ruim, que vem pesado, algo que vem assim, regulamentar, certo? Algo que vem comprimir regra, certo? Então geralmente se tem um pensamento que é algo ruim, certo? Que regra é regra, não deve ser quebrada. Regra tem que ser cumprido, certo? Lei é lei. Lei deve ser cumprida. E regra dói. Regra é complicado, certo? Mas só que a palavra Torá em hebraico não significa somente regra, lei, norma. Não. Também consiste em instrução. Instrução aponta, representa educação. Então, Torá em hebraico também significa educação, instrução, algo formal, não simplesmente algo advertencial, mas algo instrutivo, algo que vem instruir, ensinar, instruir o caminho pela qual se deve andar. Lembra daquela passagem, daquela pasuk em hebraico, quer dizer versículo, pasuk, aquela parashá, aquele capítulo lá de Provérbios de Salomão, se não me engano, capítulo 23º, 23, que descreve que os pais devem ensinar o caminho à criança onde se deve andar, certo? Instruir o caminho onde se deve andar. A palavra instruir ali, logicamente, tem muito a ver com a palavra Torá, na sua shorex, na sua raiz etimológica, ok? Pronto, definimos a palavra Torá. Torá significa também instrução, significa regra, norma, mas uma norma instrutiva. É uma regra instrutiva, uma regra educacional, formal. Agora vamos para o conceito da Torá. O conceito da Torá. O que é a Torá? Conceitualmente falando, dentro do judaísmo, é ensinado que a Torá representa os 5 livros de Moshe: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Os 5 livros. Em português fica Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, né assim? Mas em hebraico, o nome originalmente falando não é Gênesis. Gênesis é a palavra grega. O significado é outro, totalmente diferente em hebraico. Bereshit quer dizer no princípio, no começo, certo? Êxodo é grego, significa saída, mas em hebraico Shemot significa nomes, outro significado totalmente diferente. Os nomes desses livros em hebraico têm outros significados totalmente diferentes. Enfim, os 5 livros de Moshe, da autoria de Moshe, que é Moisés, Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, e os 5 livros representam o volume, a totalidade do que se chama Torá, certo? Rumash. Por que Rumash? Porque Rumash em hebraico quer dizer, indica uma alicerce, um fundamento, uma base. Então esses 5 livros no judaísmo, pelo judaísmo, foram os livros pelas quais deram origem aos outros livros da Bíblia. Deram origem aos Neviim, que é os profetas, e deram origem aos Ketuvim, que é os escritos. Segundo a Torá oral, a tradição oral rabínica, a Torá ela é mais inspirada do que os Neviim, certo? E os Neviim é mais inspirado do que os Ketuvim. Então,
pelo ensino rabínico, é dito que o Ruach Kodesh, a inspiração divina para a Torá, tem uma proporção maior, um nível maior. A inspiração divina para os Neviim tem uma inspiração um pouco menor. A inspiração divina para os Ketuvim tem uma inspiração um pouco mais de nível menor. Por que isso? Porque segundo os rabinos, comentários rabínicos, a Torá, ela foi recebida diretamente de Deus, certo? Literalmente, diretamente do Eterno, de Hashem. Ou seja, Moshe foi chamado por Deus em 3 ocasiões. Preste bem atenção. Moshe foi chamado por Deus em 3 ocasiões. Na primeira ocasião, foi para receber a Torá em tábuas de pedra. Foi para receber a lei, as tábuas da lei, as tábuas da Torá. Ele sobe para o Monte Horeb, o Sinai, o deserto do Sinai. Sobe e, segundo os comentários rabínicos, ele demora 40 dias e 40 noites subindo o Monte Horeb e conversando com Deus com maior grau de intimidade, qual nunca houve homem que tivesse assim, certo? Moshe, no pensamento judaico rabínico, é o maior dos profetas que já vivenciou na terra. Por quê? Porque ele foi o que mais teve intimidade com o Eterno. Quanto mais o profeta tinha intimidade, ele era classificado como um grande profeta. Então Moshe era um grande profeta justamente pela razão única que ele teve uma intimidade ímpar, uma intimidade única, singular com o Eterno, ok? Então o que acontece? Uma intimidade exuberante, fora de sério. Segundo os comentários rabínicos, a Talmud, certo? Ele passou 40 dias e 40 noites para atingir o nível dos anjos, Malachim. E atingiu porque nem bebia, nem comia, nem fazia necessidade fisiológica, nem defecava, nem urinava, certo? Moshe atingiu de fato o nível dos anjos. Tanto é que Moshe passou a ter o seu rosto resplandecendo como luz. Ou seja, a Neshama de Moshe, a alma de Moshe, estava repleta de luz, da Shekhinah. A mesma coisa que aconteceu na face de Moshe havia acontecido com Adão Rishon, o primeiro homem, Adão, lá no Gan Eden, lá no Éden. Adão tinha o seu rosto resplandecente e era igual a um anjo, certo? Vamos lá. Moshe é chamado por Deus segunda vez. Para quê? Agora para interceder pelos hebreus que tinham pecado de idolatria contra o bezerro de ouro. Ele se deparou com o povo hebreu, certo? Quando desce do Monte Horeb, em pecado de idolatria, que é o maior pecado que existe. Para o judaísmo existem 3 pecados capitais. O primeiro, de ordem maior, é a idolatria. O segundo, de ordem um pouco menor, é o assassinato. O terceiro, de ordem um pouco menor, impureza sexual. Ok? Então preste bem atenção. A idolatria fazia com que Deus odiasse, no sentido não pejorativo, ok? Entenda isso. Deus, ele detestava isso. É uma transgressão, é pecado de morte, ok? Então o que acontece?
Moshe viu aquilo acontecendo. Pelos comentários rabínicos, aquelas tábuas da lei não estava ligado nas mãos de Moshe, estava flutuando. Era muito pesado e Moshe tinha que descer o monte com ela, e ela vinha flutuando nas mãos de Moshe. Deus sustentava as tábuas. Por isso o texto sagrado diz assim, que quando Moisés viu aquilo, contemplou aquilo, presenciou aquilo, ele abraçou as tábuas da lei. Está escrito que ele abraçou. Quer dizer então que antes ele não estava abraçado, certo? Ele abraça as tábuas da lei, agarra ela e o joga no chão, o detona e o quebra, certo? Não vou falar muitos detalhes, tem muitos detalhes, vou deixar para o próximo vídeo. É muito interessante, eu quero que você se inscreva no canal. Então o que acontece? Segunda vez ele é chamado para interceder pelo pecado do povo, pedir perdão pelo pecado do povo. Ele passa novamente 40 dias, 40 noites em cima do monte Horeb, intercedendo. E quando ele desce, Deus manda ele lavrar duas tábuas de pedra. Ele lavra, ele mesmo faz as tábuas de pedra. Para quem não sabe, segundo a tradição oral, não era arredondada como mostra nos filmes, né? As tábuas de pedra eram quadradas, retangulares, ok? E Moshe lavrou elas e subiu terceira vez. Terceira vez, Moshe passa novamente 40 dias e 40 noites, totalizando assim então o número de 120 dias. O número de 120 dias que Moshe passou com Deus. 120 dias com Deus, em pleno jejum, em plena consagração. Imagine você aí. E outra, viu, detalhe, no livro de Sefer Devarim, que é o Deuteronômio, diz que Moshe estava prostrado diante de Deus. Não era só jejuando, era orando também. Outra coisa interessante, ele passa 120 dias, exatamente o mesmo número de anos em que ele viveu. Ele vive 120 anos. Então cada dia representava um ano da vida de Moshe. Cada dia representava um ano da vida de Moshe. Rabino Moisés, ele, para quem não sabe, viveu 120 anos no total, viu? Só que esses 120 anos é dividido em três fases. Três fases de 40 anos. 40 anos ele passou no Misraim, no Egito. 40 anos ele passou com Jetro, seu sogro, apacentando ovelhas. E 40 anos ele passou apacentando o povo hebreu, tirando do Egito e levando para o Monte Sinai. Aleluia! 3 vezes 40 anos. E agora, observe, 3 vezes ele sobe no monte, 3 vezes ele passa 40 dias, 3 vezes 40 dias, 120 dias. Aqui está o total de vida de Moshe Rabbeinu e a revelação divina. Agora ele recebe a Torá pela segunda vez. Ele recebe a Torá escrita em tábuas. No meio daquelas tábuas estavam os 10 mandamentos. Ao lado das tábuas estavam os comentários, certo? Estavam as mitzvot, estavam os mandamentos, as leis, todas as leis codificadas, ok? Moshe leva, aquelas tábuas eram grandes, pesada, certo? Moshe leva até o povo. E o povo recebe a Torá com muita alegria, regozijo e festa. O arraial teve festa, recebendo a Torá, a lei, a instrução divina, a palavra do Eterno. Será que você alguma vez na vida fez festa pela palavra de Deus? Se alegrou-se junto à palavra de Deus? Se alegrou-se ao aprender algo da palavra de Deus? Se alegrou-se a aprender a ser instruído pela lei do Eterno? E eu vou te dizer mais, viu? Entre no meu canal, você vai ver. Não existe essa cor de lei separado da graça. Lei versus graça.
Agora nós estamos na graça, a lei foi abolida. Mentira. Preste bem atenção. A lei permanece para todo sempre. Deus não pode mudar a sua palavra. Deus não pode mudar a lei. Deus não pode abolir a lei. Deus não muda. A sua palavra também não muda. A lei também é imutável. Tudo de Deus é imutável. Shalom, shalom. Leitraod. Até a próxima.